Um soluço abafado vindo do berço fez com que Isabel, a empregada, imediatamente desviasse o olhar da pilha de roupa limpa. Ela se aproximou de Mateu na ponta dos pés. O menino tinha apenas 1 ano, e durante todo esse tempo, quase sem exceção, era Isabela, e não sua mãe, que ouvia seus soluços baixinhos ao acordar. "Calma, meu querido, calma", sussurrou ela, inclinando-se sobre ele. Estou aqui. Estou aqui." O menino, abrindo seus grandes olhos escuros, parou de chorar ao vê-la. Ele estendeu suas mãozinhas para ela. Isabela o levantou com cuidado. O calor de seu corpinho minúsculo era a única fonte de calor naquela casa enorme e assustadoramente fria. Apertando-o contra si, ela inalou o cheiro suave e doce da criança. Para ela, o verdadeiro valor daquela casa não estava nos móveis caros de madeira branca, mas naquele olhar tranquilo e confiante da criança. Para ele, ela era tudo, e para ela, ele era o único sentido da existência, o único objetivo de seu trabalho e de sua vida nesta terra. A porta do quarto se abriu sem bater. Na soleira, vestindo um impecável roupão de seda, estava Sofia Moreira, mãe de Mateu. Seu olhar, frio e penetrante, percorreu o quarto ignorando o filho e parou em Isabelle. "Eu pedi para não vestir essa roupa nele." A voz de Sofia soou baixa, mas com firmeza. "Não gosto dessa cor." "Desculpe, senhora." Isabela ficou envergonhada e baixou os olhos. A outra estava na lavanderia. "Não é da minha conta", respondeu Sofia secamente. "Encontre outro. Essa cor o deixa pálido e doentio. Os convidados vão pensar que somos indiferentes a ele." "Vou corrigir tudo imediatamente, senhora." Sofia franziu a testa, dando um passo para dentro do quarto. "E que cheiro é esse?" "Cheira a criança. Areje imediatamente e tire esses horríveis artesanatos de madeira." Ela apontou para um pequeno pássaro que estava sobre o travesseiro de Mateu. "Mas, senhora, ele gosta tanto desse brinquedo", protestou Isabela baixinho. "Ele gosta disso?" Sofia disse com uma risada fria. "Ele ainda é muito pequeno para entender. Ele deve gostar do que é caro e requintado. Coloque o chocalho de prata do pai em um lugar visível. E o mais importante, cuide para que ele não chore hoje. Minha cabeça está explodindo com seus gritos constantes. Alejandro ficará furioso se a criança estragar a recepção." Ela desapareceu, deixando para trás um rastro de perfume caro e um silêncio que soava como sinos tocando. Isabela exalou lentamente, sentindo uma raiva impotente fervilhar em seu peito. Ela apertou Mateu com mais força contra si. "Não tenha medo, meu pequeno", sussurrou ela. "Tudo ficará bem. Estou ao seu lado." À noite, quando Isabela procurava o chocalho de prata para cumprir a ordem da patroa, sua mão tocou o metal frio debaixo do berço. O brinquedo estava quebrado. Ela se lembrou de Alejandro Moreira, que algumas semanas atrás o colocara silenciosamente no berço sem olhar para o filho. O menino nunca brincava com ele, preferindo um simples pássaro de madeira que o jardineiro Ricardo havia feito para ele. Isabela apertou na mão aquele pedaço de prata inútil e quebrado. Naquela casa, onde reinava o frio, até os brinquedos das crianças pareciam gritar sua solidão. No dia seguinte, depois do almoço, Isabela foi para o jardim com Mateu no carrinho. O sol brilhava suavemente e o menino, curioso, esticava as mãos para as flores desabrochadas. Isabela decidiu seguir pelo caminho mais distante da casa para desfrutar de um momento de silêncio. Suas esperanças foram destruídas por uma conversa maliciosa que ameaçava se transformar em gritos. No terraço estava o dono da casa, Alejandro Moreira. Ele falava ao telefone e cada palavra sua soava como veneno. "Não me importo com suas desculpas. O negócio fracassou. Você entende quantos milhões perdemos por causa do que você fez? Eu vou acabar com você. Entendeu?" Isabela ficou paralisada, tentando se dissolver no ar. Ela sabia que, depois de conversas como essa,
a raiva do dono da casa certamente encontraria uma válvula de escape. Alejandro jogou o telefone sobre a mesa e se aproximou deles com passos pesados. No entanto, seu olhar não estava voltado para ela, mas para o velho jardineiro Ricardo, que estava ajoelhado cuidando das rosas. Alejandro ordenou que ele se levantasse. Sua voz era gélida. Ricardo levantou-se lentamente, enxugando as mãos nas calças. "O que é isso?" Alejandro apontou para uma pequena erva daninha que brotava na base do arbusto. "Quero saber o que é isso." "É uma erva daninha", disse Ricardo calmamente. "Erva daninha? No meu jardim? Eu pago uma fortuna para você ter um jardim perfeito." "Perfeito. Você entende o que isso significa?" "Entendo, senhor. Eu a teria eliminado." "Você teria se livrado dela? Você deveria ter feito isso antes que eu a visse", sussurrou Alejandro. "Mais um deslize desses e você será expulso daqui, para que eu nunca mais o veja." Ele se virou bruscamente e se dirigiu para dentro de casa. Isabela esperou até que a porta se fechasse atrás dele e, sem pressa, aproximou a cadeira de rodas do jardineiro. Ele olhou para ela com seus olhos ofuscados pelo sol. Não havia medo neles, apenas um cansaço profundo e abrangente. "Não se preocupe com isso, Ricardo", sussurrou Isabela. "Ele só não está de bom humor hoje." Ricardo olhou para Mateu, sentado na cadeira de rodas, e seu rosto enrugado se iluminou. Ele estendeu ao menino uma pequena rosa recém-colhida, sem espinhos. "As flores", disse ele baixinho, "sempre se voltam para o sol e não para o ouro. Toda criança sabe disso, e você também, senhorita." Suas palavras soavam com sabedoria simples e eram encorajadoras. Isabela sentiu sua solidão naquela casa enorme desaparecer por um breve momento. Ela não era a única que percebia o frio e o vazio que reinavam ali. Ricardo a apoiava silenciosamente. Ela sorriu para ele com gratidão. Nesse momento, Alejandro saiu da casa novamente. Ele já estava vestido com um terno e caminhava em direção ao carro, onde seu motorista o esperava. "Temos um jantar importante hoje à noite", disse ele a Isabela sem parar. "Precisamos nos preparar bem. Tudo deve estar perfeito, e a criança não deve ser vista nem ouvida em lugar nenhum." Ele entrou no carro, que partiu silenciosamente. Isabela acompanhou-o com o olhar, e uma onda de inquietação inexplicável percorreu-lhe as costas. Ela ainda não sabia que aquela noite seria um momento decisivo na sua vida. À noite, a casa transformou-se num local cintilante e barulhento. Isabela estava sentada no quarto das crianças, embalando Mateu, que não conseguia dormir por causa dos sons da música que vinham da festa. Os sons da festa penetravam pelas paredes, perturbando a silêncio. Finalmente, o menino adormeceu, exausto pelo barulho e pela longa luta contra o sono. Isabela, olhando para o rosto tranquilo dele, sentia-se a guardiã de uma fortaleza vulnerável. Ela era a única barreira dele contra aquele mundo frio e barulhento. Logo, Isabela percebeu que havia muito pouca água na mamadeira de Mateu. Era necessário descer até a cozinha. Mas ela não queria sair do quarto, e seu coração se apertou com essa relutância. Depois de colocar cuidadosamente a criança no berço, ela saiu na ponta dos pés para o corredor. Ela parou diante da escada. Bem ao pé dela estava Sofia, acompanhada de duas amigas. A anfitriã estava deslumbrante em seu vestido esmeralda. "Sofia, você está simplesmente deslumbrante. Esse vestido parece ter sido feito especialmente para você", exclamou uma das mulheres. "É mesmo? Alejandro trouxe-o de Paris na semana passada", respondeu Sofia, ajeitando levemente o colar de diamantes. "Ele disse que eu merecia um pequeno presente." "Seu marido sabe mimar sua esposa", acrescentou a segunda. "Como você consegue dar conta de tudo? Uma recepção dessas e ainda tem um bebê. Eu não conseguiria." Sofia sorriu friamente. "O segredo está em um bom serviço, querida.
Eles cuidam de todas as tarefas desagradáveis. Por exemplo, trocar fraldas e acalmar a criança. O principal é planejar tudo corretamente. As amigas riram com compreensão e Isabela sentiu suas bochechas corarem de vergonha e raiva. Ela esperou até que as mulheres se afastassem para o fundo do salão e, tentando não cair no campo de visão delas, começou a descer. Ela precisava atravessar o enorme salão para chegar à cozinha. Escondida atrás de uma coluna maciça, ela avistou Alejandro. Ele conversava com um senhor grisalho e respeitável. «Que noite maravilhosa, Alejandro», disse o convidado, olhando ao redor do salão. «Uma verdadeira celebração do poder. Você criou um império». «O poder é a única moeda que tem valor», respondeu Alejandro com orgulho. «No mundo dos negócios, assim como na vida, não se pode descansar sobre os louros». Palavras sábias. A propósito, sobre o futuro. Ouvi dizer que você tem um herdeiro? Uma excelente aquisição para a dinastia. Alejandro franziu as sobrancelhas, como se o convidado tivesse tocado em um assunto delicado para ele. Ele tomou um pequeno gole de sua taça. «É uma medida necessária», disse ele. «Um investimento no futuro. Por enquanto, é preciso mantê-lo sob controle para que não ofusquem o presente. Os negócios e a vida social exigem toda a sua atenção». Seu interlocutor assentiu, compreensivo. «É claro que os filhos são bons quando já se tornaram adultos e podem ser úteis». Essa conversa feriu profundamente Isabel. Ela rapidamente se esgueirou para o corredor e quase correu até a cozinha. Lá, a agitação habitual do trabalho fervilhava. A cozinheira idosa Maria lançou-lhe um olhar cansado. «Foi buscar água para o bebê?» perguntou ela. «Sim», respondeu Isabela, enchendo a mamadeira. «Ele acordou por causa do barulho». «Essas pessoas», Maria balançou a cabeça, «organizaram uma festa barulhenta e o próprio filho lá em cima foi completamente esquecido. Tenha cuidado», acrescentou ela. «Não se envolva nos assuntos deles. Para eles, você é apenas um objeto, e isso significa que você não é nada para eles. Estou apenas fazendo meu trabalho, Maria. Todos nós fazemos, só que o seu trabalho causa dor no coração». Isabela ficou em silêncio. Ela agradeceu a Maria e rapidamente se dirigiu para o andar de cima. De volta ao quarto das crianças, ela demorou muito tempo para encontrar paz. As palavras de Sofia, Alejandro e Maria pareciam se fundir, formando um nó amargo em sua cabeça. Sentando-se em uma poltrona perto da janela que dava para o lado da casa, ela tentou se distrair. Ela ficou sentada nessa posição por um bom tempo, com o olhar fixo na escuridão da noite. A música e as risadas foram diminuindo aos poucos, mas a ansiedade continuava. De repente, um cheiro estranho chegou até ela pela janela entreaberta. Não era o cheiro de charutos, nem de perfumes caros. Era uma mistura forte e desagradável de tabaco caro e algo mais, algo que lembrava o cheiro de queimado. Ela prestou atenção. O cheiro vinha da varanda do quarto de hóspedes vizinho. Ele ficava mais forte a cada segundo. E foi nesse momento que Isabela percebeu. Não era apenas o cheiro de algo queimado. Era o cheiro de um desastre iminente. Isabela pulou da cama, com o coração batendo forte. Ela correu para a porta do quarto das crianças e a abriu um pouco. O cheiro de queimado no corredor já era tão forte que fazia cócegas em suas narinas e provocava um ataque de tosse. Um pensamento passou por sua cabeça. Algo está pegando fogo. Um ataque de pânico gelado tomou conta dela, subindo do estômago até a garganta. Era preciso agir, avisar alguém. Ela queria gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O que dizer? Sua visão? A acusariam de entrar em pânico, de tentar atrapalhar a recepção. Alejandro ficaria muito chateado, mas o cheiro ficava cada vez mais intenso, e em algum lugar lá embaixo, ela sentiu um leve estalo. De repente, o som ensurdecedor e agudo do alarme de incêndio rompeu o silêncio da noite.
A música na sala parou. Por um momento, reinou um silêncio total e retumbante, que foi então quebrado pelo caos. Gritos, guinchos, o som de vidros quebrando e o barulho de passos correndo. Isabela correu para a grade da escadaria principal. Lá embaixo, havia um verdadeiro pânico. Os convidados, que pouco antes pareciam tão influentes e sérios, agora se transformaram em uma multidão enlouquecida, empurrando uns aos outros na tentativa de sair. "Meu casaco, eu o perdi lá!" gritava uma mulher lutando contra a correnteza. "Deixem-me passar, deixem-me passar, meu carro está bloqueado!" proclamou em voz alta um homem, afastando todos de si. No epicentro desse caos estavam os donos da casa. O rosto de Sofia não expressava medo pela própria vida, mas horror. "Alejandro, o cofre, minhas joias!" gritou ela, segurando o marido pela manga. "Os diamantes que meu pai me deu, não podemos perdê-los." "Cale a boca, mulher!" gritou Alejandro com voz forte. Ele agarrou o braço de seu assistente Marcos, que tentava se afastar discretamente em direção à saída, e o impediu. "Marcos, pare!" "Senhor, olhe, tem fumaça. É hora de sairmos daqui", sussurrou o assistente com o rosto pálido de medo. "Você irá para lá quando eu mandar", rosnou Alejandro ameaçadoramente. "Para o meu escritório, rápido! Na gaveta superior da mesa estão os documentos do novo negócio. E pegue o quadro da parede, entendeu? Ele vale mais do que toda esta casa." "Mas, senhor, isso é suicídio. Não te pago para raciocinar. Vá!" Sofia apertou sua mão novamente. "E minhas joias? Alejandro, você está me entendendo? Suas joias podem esperar." Ele empurrou a mão dela. "O importante são os documentos." Isabela ouvia em silêncio a conversa e seu sangue gelava nas veias. Joias, documentos, quadro, casaco de pele, carro. Era disso que eles estavam falando. De coisas mortas, coisas sem sentimentos. Nenhum deles mencionou o nome Mateu uma única vez. Ninguém sequer olhou para o lado da ala infantil, como se a criança fosse insignificante para eles. Como se ele pudesse ser simplesmente esquecido, como qualquer outra coisa. Naquele momento, o medo pela própria vida, que antes apertava seu coração, se dissipou. Em seu lugar, surgiu outra emoção, muito mais forte e assustadora. Era o medo pelo Mateu. A consciência a atingiu como um tapa, e ela compreendeu. Ele havia sido abandonado. Todos abandonaram Mateu. Ela se virou, sem mais prestar atenção à multidão enlouquecida lá embaixo. Ela tinha apenas um objetivo: o quarto das crianças. Ela correu pelo corredor. A fumaça já estava densa, uma nuvem negra cobria tudo ao redor. Ela ardia nos olhos e obstruía os pulmões. Ela corria, empurrando a fumaça quase sem enxergar o caminho, sufocando e tossindo. Ela encontrou a porta certa. Ao puxar a maçaneta, sentiu que estava incandescente. Isabela gritou de dor e retirou a mão. A porta não abria. Ela se jogou contra ela com todo o seu peso, empurrando com força, mas a pesada porta de carvalho, ressecada pelo calor, permaneceu imóvel. Ela estava emperrada. O desespero queimava Isabela mais do que a maçaneta incandescente, mas ela continuou batendo com o ombro contra a pesada madeira, esperando por um milagre. A porta permaneceu imóvel. Atrás dela, na fumaça densa, estava Mateu. "Mateu!" ela gritou, mas seu grito foi abafado pelo barulho do fogo que ardia intensamente lá embaixo. "Socorro! Tem uma criança aqui!" Mas ninguém prestou atenção nela. Todos estavam ocupados salvando a si mesmos e seus bens. Ela ficou sozinha. Sozinha contra o fogo, a fumaça e a porta trancada. O pânico apertava sua garganta, ameaçando engoli-la. "Isabela, pense, pense!" ecoava em sua cabeça. E então, a lembrança veio. A varanda. O quarto da criança dava para a mesma varanda comprida que a sala de visitas, de onde vinha o cheiro de queimado. Era a única saída. Louca, arriscada, mas a única.
Ela se virou e correu pelo corredor na direção oposta, em direção ao quarto de hóspedes. A porta estava entreaberta. Isabela a empurrou e recuou com o choque repentino do fogo, como se tivesse entrado em um forno em brasa. O quarto já estava tomado pelas chamas, as cortinas estavam em chamas, o tapete luxuoso estava em brasa. Foi aqui que tudo começou. Deus, me ajude, ela sussurrou, cobrindo o rosto com a barra do vestido, tentando respirar um pouco. Eu tenho que fazer isso. Eu simplesmente tenho que fazer. Ela respirou fundo e se jogou no fogo. Seu olhar estava fixo no alvo, as portas de vidro que davam para o balcão. O calor queimava a pele, a fumaça irritava os pulmões. Cada movimento era uma tortura. Ela tropeçou na perna de uma cadeira e caiu de joelhos. Levante-se, disse a si mesma. Você não pode ficar aqui. Ela se levantou, sentindo o fogo começar a queimar suas roupas. A porta da varanda se abriu. Ela puxou a maçaneta e, felizmente, ela estava destrancada. O ar fresco da noite, embora misturado com fumaça, bateu em seu rosto. Isabela o inspirou avidamente, tossindo e sufocando. Ela estava na varanda. Por alguns segundos, ela se encostou na pedra fria da grade, tentando se acalmar. Lá embaixo, no gramado perfeitamente plano, as pessoas se agitavam. Ela viu Alejandro gritando algo para os bombeiros e Sofia chorando em seu ombro. Eles estavam bem, estavam vivos, e nem sequer olharam em sua direção. Essa imagem lhe deu novas forças. A raiva superou o medo. Ela se virou e olhou para a porta de vidro do quarto das crianças. Apenas alguns metros a separavam de Mateo. Estou indo, meu querido, sussurrou ela, olhando para o menino atrás do vidro. Estou quase aí. Não tenha medo. Estou perto. Sua Isabela. A porta do quarto das crianças estava trancada por dentro com uma trava. Ela teve que quebrar o vidro. Isabela olhou em volta em busca de um objeto adequado. Havia uma pequena mesa de ferro forjado na varanda. Com suas últimas forças, ela a levantou e, com toda a sua força, bateu no vidro. O barulho ecoou pelo quarto. Os cacos de vidro caíram no chão. Sem pensar duas vezes, Isabela entrou pelo buraco com bordas afiadas, sem se importar com o vidro cortando seus pés. O quarto estava cheio de fumaça, mas ainda não havia fogo à vista. Mateo dormia em seu berço, mas o barulho o acordou. Ele chorava baixinho, espalhando lágrimas e fuligem pelo rosto. A tosse começou a atormentá-lo. Calma, meu querido, estou aqui. Isabela se aproximou dele e o tirou do berço. Tudo vai ficar bem. Eu vou te salvar. Apressada, ela correu para o banheiro que ficava ao lado do quarto do bebê. Abriu a torneira de água fria, molhou uma toalha grande e enrolou o bebê nela, deixando apenas uma pequena abertura para ele respirar. Molhou outra toalha, menor, e colocou-a sobre o rosto. Preciso chegar à saída, decidiu ela. A escada principal está bloqueada. Preciso correr para a escada de serviço que fica no final do corredor. Ela abraçou com força seu precioso fardo. O medo não a dominava mais. Agora ela era uma defensora, pronta para passar por qualquer provação, desde que pudesse salvar aquela pequena vida. Ao abrir a porta do quarto das crianças para o corredor, Isabela, pronta para correr, deu um passo para dentro. A porta, que não abria do lado de fora, abriu-se sem dificuldade. Mas sua expectativa de fuga deu lugar ao horror. Bem à sua frente, abria-se um abismo negro e ardente. O chão do corredor, juntamente com a escada de serviço que levava para baixo, desabou, impedindo qualquer movimento. De repente, Isabela parou, fixando o olhar no abismo de fogo rugindo. Tudo ao redor se dissolveu, deixando apenas aquele abismo. Não havia caminho de volta. As línguas de fogo que irromperam pela janela quebrada já lambiam o quarto das crianças. Também não havia caminho à frente. Tudo terminava ali. Era o fim, um beco sem saída. Não,
Ela repetiu para si mesma com determinação. Não pode ser o fim. Eu preciso encontrar uma saída. Recuando para o quarto das crianças, ela apertou Mateu contra si com mais força. A criança, enrolada em uma toalha molhada, parou de tossir e respirava baixinho em seu peito, confiando nela como seu único apoio. Esse suspiro silencioso e confiante a encheu de novas forças. Pense. Definitivamente deve haver outro caminho. E ela se lembrou. O velho cano de esgoto. Resistente, de ferro fundido, ele se estendia ao longo da parede da casa, passando bem ao lado da janela do banheiro. Ricardo, o jardineiro, já lhe havia dito várias vezes que era possível subir até o segundo andar por ela, e Alejandro, para impedir isso, ordenou que a fechassem com espinhos na parte de baixo. Mas no topo, o cano continuava liso. Era uma loucura total, mas era uma chance. Apressada, ela correu para o banheiro. A janela era estreita, mas ela conseguiu se espremer por ela. Ao abri-la, ela respirou o ar fresco da noite. Lá embaixo, no gramado, desenrolava-se uma cena parecida com uma peça de teatro assustadora. Os bombeiros desenrolavam mangueiras, as pessoas gritavam agitadas, e no centro de todo aquele horror erguia-se uma mansão em chamas. Segure-se firme, pequena, sussurrou Isabela. Temos uma pequena viagem pela frente. Ela passou a perna por cima do parapeito da janela. O coração apertou-se de medo. A altura era assustadora. Para se segurar melhor, ela enrolou uma mão em uma toalha e com a outra segurou a criança com força contra si. Tateando com os pés o metal frio do cano, ela encontrou apoio. Lentamente, passo a passo, começou a descer. A tensão pressionava os músculos. A pele das mãos e dos pés estava em carne viva. Ela não ousou olhar para baixo, com medo de passar mal. Seu olhar estava fixo nos tijolos escuros da parede, nas próprias mãos, no precioso embrulho em seu peito. Cada passo parecia uma eternidade. Suas pernas tocaram a grama molhada pelo orvalho, mas ela não percebeu imediatamente. Ela simplesmente ficou pendurada no cano, incapaz de se mover. Só então deslizou lentamente para baixo, ajoelhando-se. Ela conseguiu. Ela o salvou. Ela ergueu a cabeça. De repente, o caos no gramado cessou. Todos olharam para ela. A empregada magra, envolta em chamas, com uma criança nos braços. Ela saiu do fogo e da fumaça como um fantasma. Um silêncio ensurdecedor se instalou, quebrado apenas pelo estrondo da casa em chamas. Ela se levantou lentamente. Todos os olhos estavam voltados para ela. Os donos dos trajes e vestidos luxuosos, que antes a consideravam insignificante, agora a olhavam com espanto, reverência e uma estranha curiosidade. Isabela percebeu isso. Alejandro e Sofia estavam afastados. Não havia um único arranhão em seus corpos. Eles estavam ilesos. Isabela deu alguns passos em direção a eles e a adrenalina que a dominava recuou, dando lugar a uma raiva fria e retumbante. Sofia foi a primeira a sair do estado de paralisia. Ela se aproximou de Isabela e seu rosto se contorceu em uma careta de repulsa. Em seguida, estendeu as mãos para pegar Mateu. Meu Deus, você está toda suja de fuligem, disse ela com sua voz fria e caprichosa de sempre. Me dê ele, você ainda vai sujá-lo. Essas palavras ecoaram como trovões, mais altos do que o rugido do fogo. Você vai sujá-lo. Naquele momento, algo em Isabel, algo dócil e oprimido, acostumado a anos de silêncio e submissão, se quebrou definitivamente. Afastando-se das mãos estendidas de Sofia, ela deu um passo para trás. Mateu, sentindo sua tensão, choramingou baixinho, apertando-se mais contra ela. — O que você está fazendo? Exclamou Sofia com perplexidade na voz. — Me dê a criança, exigiu ela. Agora mesmo. — Não, respondeu Isabela, baixinho, mas com firmeza na voz. Uma palavra curta pairou no ar. Alejandro, que até então observava em silêncio o desenrolar dos acontecimentos,
deu um passo à frente. Seu rosto estava distorcido por uma expressão de raiva. "Você ficou surda, criada", rosnou ele. "Faça o que lhe mandam." Isabela ergueu os olhos para ele. Pela primeira vez, ela olhou para o rosto dele sem sombra de medo ou submissão. Nos olhos dele, ela não viu um milionário poderoso, mas um homem assustado e confuso, para quem o pior era perder não a família, mas seus bens materiais. "Não", repetiu ela com voz mais segura. "Essa criança não é um objeto, não é um colar de diamantes, não é uma pasta com documentos. Você a abandonou. Enquanto ela se afogava na fumaça, você falava sobre cofres e quadros. Você não vai levá-la." Os convidados gritaram de espanto. Alejandro corou. "Como você ousa?" gritou ele. "Você não é ninguém, é apenas uma empregada. Vou demiti-la, vou destruí-la. Segurança, tirem meu filho dela." 2 seguranças uniformizados se aproximaram dela com hesitação, mas pararam quando Isabela os encarou com um olhar ardente. "Não ousem se aproximar", ela advertiu. "Vocês ouviram tudo. Vocês testemunharam. Vocês viram eles fugindo. Vocês ouviram os gritos deles. Nenhum deles mencionou ele." Nesse momento, um homem idoso em uniforme policial se aproximou deles. Era o comissário, que acabara de chegar ao local. "O que aconteceu?" perguntou ele com voz autoritária. "Comissário, graças a Deus." Alejandro imediatamente adotou um tom mais confidencial. "Essa mulher, ela é minha empregada." A fumaça a enlouqueceu. "Ela sequestrou meu filho e não quer devolvê-lo. Prendam-na." O comissário desviou o olhar do milionário furioso para a jovem, cujo rosto estava exausto e as roupas queimadas e cheias de buracos. Ela acalmava a criança que chorava, seus olhos brilhavam com determinação e suas mãos estavam queimadas. "Senhora", ele se dirigiu gentilmente a Isabela. "Por favor, devolva a criança à mãe. Os médicos precisam examiná-la." "Não vou devolvê-la." Isabela balançou a cabeça negativamente. "Ela o abandonou. Que os médicos o examinem, mas eu ficarei ao lado dele. Preciso mais dele." "Que insolente!" exclamou Sofia. O comissário levantou a mão, pedindo que ela parasse de falar. Ele voltou a olhar para Alejandro com um olhar severo e frio. "Senhor Moreira", disse ele com voz calma e formal, "receio que esse não seja o seu único problema esta noite. Meus homens acabaram de falar com o chefe do Corpo de Bombeiros. Ele afirma que o fogo se espalhou muito rapidamente. Além disso, temos informações de que, há uma semana, recebemos uma ligação anônima. Fomos informados de que a fiação elétrica da sua casa estava em condições precárias e que você se recusou a consertá-la para economizar. Precisaremos fazer algumas perguntas para esclarecer alguns detalhes." A noite se transformou em uma sucessão ininterrupta de acontecimentos. Ambulâncias chegaram ao local do incidente e os médicos imediatamente começaram a prestar socorro a Isabela e Mateu. As queimaduras nas mãos e nos pés de Isabela foram tratadas e Mateu foi cuidadosamente examinado. Felizmente, além de um leve susto e uma tosse leve, ele não sofreu nenhum outro ferimento. A toalha molhada o salvou da fumaça. Isabela não soltava sua mão. Ela estava sentada na ambulância, cercada por médicos que se movimentavam ao seu redor. Sofia e Alejandro tentaram se aproximar, mas o comissário de polícia, de maneira educada, mas firme, pediu que não atrapalhassem o trabalho. O interrogatório começou imediatamente, ali mesmo, em um dos carros da polícia. Alejandro foi o primeiro a ser interrogado e 20 minutos depois saiu do carro, todo negro de raiva. Depois dele, foi a vez de Isabela. Mateu ficou sob a supervisão de um jovem paramédico que observava a garota com compreensão e simpatia. O silêncio reinava no carro. O comissário, um homem de cerca de 50 anos, com uma expressão de cansaço nos olhos, estendeu-lhe uma garrafa de água. "Por favor, conte-me tudo, senhorita", disse ele. "Não se apresse."
Isabela contou que os proprietários quase não davam atenção ao filho, sobre as conversas que chegavam aos seus ouvidos, sobre o cheiro de queimado, sobre o pânico que reinava, sobre os gritos, sobre cofres e quadros. Ela contou sobre a porta emperrada e sobre a descida pelo cano de esgoto. Ela falava calmamente, sem emoção, apenas relatando o que havia acontecido. O comissário ouviu em silêncio, sem interrompê-la. Quando ela terminou de falar, ele fez apenas uma pergunta. O senhor Moreira afirma que você sempre foi extremamente apegada à criança. Segundo ele, você usou o incêndio para encenar um falso sequestro e depois exigir resgate. Como você responde a isso? Isabela fechou os olhos por um instante. A mentira era tão previsível e tão repugnante. Eu amava Mateu, sussurrou ela. Isso é verdade, porque ninguém mais o amava. Ele era solitário em sua própria casa. Quanto ao dinheiro, se eu precisasse dele, teria salvado o quadro do Sr. Moreira. Você sabe que ele dizia que era o objeto mais valioso da casa. E eu salvei o que era absolutamente inestimável para eles. O comissário olhou para ela por um longo tempo e então acenou com a cabeça, como se concordasse consigo mesmo. Tudo bem, disse ele. Obrigado. Por enquanto, você pode ir. Ao sair do carro, Isabela se deparou com Alejandro. Seu rosto mantinha a calma, mas seus olhos brilhavam com um fogo gelado. Você cometeu um grave erro, sussurrou ele, dirigindo-se apenas a ela. Muito grave. Você acha que esse policial velho vai prestar atenção em você? Para ele, você não é nada. E eu sou Alejandro Moreira. Vou contratar os melhores advogados. Eles vão manchar seu nome, vão chamá-la de louca, ladra, chantagista. Você vai se arrepender de ter nascido. Entregue a criança, antes que seja tarde demais. Já respondi que não. Prepare-se para a guerra, ele avisou, e você será derrotada. Ele se virou e foi em direção à esposa. Isabela ficou olhando para ele e naquele momento, pela primeira vez naquela noite, sentiu um medo verdadeiro. Ela percebeu que ele estava falando sério. Contra sua riqueza e poder, as palavras dela não tinham nenhum significado. Uma mulher severa em um terno executivo, cujo rosto era desconhecido para Isabela, se aproximou dela. Isabela, ela se apresentou. Meu nome é Eva. Trabalho no serviço de proteção à criança. Fomos informados de que, durante o incêndio, a criança ficou em perigo. Até que todas as circunstâncias sejam esclarecidas, ele ficará sob a tutela temporária do Estado e você irá acompanhá-lo. O lugar para onde foram levados contrastava fortemente com a luxuosa mansão. Era um abrigo modesto, chamado de centro de crise. Limpo, mas com um ambiente característico de instituições desse tipo. Eles ficaram com uma pequena sala com 2 camas, um armário e uma mesinha. Isabela não tinha mais nada, além do vestido queimado que vestia. Todas as suas poucas coisas haviam sido destruídas pelo fogo. Mas agora isso não importava mais. O importante era que Mateu estava ao seu lado. Durante toda a primeira noite, o menino quase não dormiu. Cada barulho o acordava e ele começava a chorar, se aconchegando nela. Isabela passou horas carregando-o nos braços, cantando uma antiga canção de ninar, transmitida de geração em geração em sua família. Só ao amanhecer ele conseguiu dormir, exausto e assustado. A mulher severa e formal do serviço de assistência social que ela conhecera no dia anterior era a mesma Eva que apareceu naquela manhã. Ela trouxe um pacote com roupas infantis e alimentos para Mateu. Como foi a noite? Perguntou ela, olhando em volta. Ele ficou muito assustado, disse Isabela. Ele precisa de tempo para se acalmar. Eva assentiu em sinal de concordância. Ele precisa de paz. Ela sentou-se em uma cadeira e se virou para Isabela. Precisamos conversar. Eu li o relatório da polícia. Sua ação foi, sem dúvida, heróica. Você salvou a vida dele. Eu apenas cumpri meu dever. Talvez,
respondeu Eva sem sorrir. Mas agora começa a parte mais difícil. Perante a lei, você não é ninguém para ele. Absolutamente ninguém, enquanto Alejandro e Sofia Moreira são os pais dele. Todos os direitos lhes pertencem. Mas eles abandonaram-no. São culpados pelo incêndio, exclamou Isabela. A investigação está a cargo da polícia, mas não será fácil provar negligência criminosa. O Sr. Moreira já contratou os melhores advogados do país. Eles, sem dúvida, insistirão que foi um acidente e que estavam em estado de choque. Por isso, não se lembraram imediatamente da criança. Isso não é verdade. A verdade é o que for estabelecido no tribunal, afirmou Eva com firmeza. E você não tem nada? Você tem alguma poupança? Uma família que possa ajudá-la? Um lugar onde possa morar? Isabela balançou a cabeça em silêncio, sentindo-se dominada pela solidão. O que vai acontecer com Mateu agora? Perguntou ela com a voz rouca. Por enquanto, ele ficará aqui, sob nossa supervisão. Investigaremos cuidadosamente as condições em que ele vivia. Mas se a culpa dos pais não for comprovada, a lei nos obrigará a devolvê-lo à família. Essas são as regras. Você não pode fazer isso. Os olhos de Isabel brilharam com lágrimas. Para eles, ele é apenas uma coisa. Eles simplesmente vão esquecê-lo ou algo ainda pior. Eu entendo suas emoções. Pela primeira vez, a voz de Eva soou com compaixão. E farei tudo o que for possível dentro da lei. Mas você deve estar preparada para o pior desfecho. O dinheiro e a influência dos Moreira são armas muito poderosas, contra as quais você não tem nada. Você deve pensar na sua própria segurança. A família Moreira irá destruí-la se você se colocar no caminho deles. Isabela ficou sozinha quando Eva saiu. O desespero, como uma pedra pesada, caiu sobre seu coração. Ela havia perdido. Salvou-o do fogo, apenas para devolvê-lo ao mesmo inferno indiferente e frio. Isabela aproximou-se da cama onde Mateu dormia. De repente, ele franziu a testa e soluçou baixinho. Isabela se inclinou e cantou baixinho sua canção de ninar. Ao ouvir sua voz durante o sono, o menino sorriu, reconhecendo nela um apoio familiar e próximo. Ele a sentia por perto e tinha certeza de sua proteção. Olhando para aquele sorriso indefeso, o desespero de Isabela começou a diminuir, dando lugar a uma determinação fria e obstinada. Talvez ela não tivesse dinheiro nem poder, mas ela tinha algo que eles não podiam se gabar de ter: amor. E ela lutaria até o último suspiro. Na manhã seguinte, ela recebeu uma visita. Isabela pensou inicialmente que fosse Eva novamente, mas na soleira da porta estava Marcos, assistente pessoal e motorista de Alejandro. O mesmo homem que o patrão enviara à casa em chamas para buscar os documentos. Bom dia, Isabela, disse ele entrando no quarto sem esperar ser convidado. Seu olhar era tenso e desagradável. Podemos conversar a sós? Isabela instintivamente se afastou e se colocou entre Mateu e o homem que se aproximava, bloqueando com seu corpo o berço onde ele brincava. O que você quer? Não vim aqui por vontade própria. Marcos sorriu ironicamente. O senhor Moreira me enviou. Ele está muito preocupado com o seu estado e com o estado do herdeiro. Diga ao senhor Moreira que estamos bem, respondeu Isabela friamente. Ele entende, Isabela. Ele é um homem generoso, muito generoso. Marcos se aproximou. Ele sabe que você passou por um grande estresse e quer compensar todas as suas dificuldades. Ele colocou um envelope branco grosso sobre a mesa. O que é isso? É uma nova etapa da sua vida, disse Marcos. Dentro há dinheiro suficiente para você comprar uma casa em qualquer cidade que desejar, para que você nunca mais precise trabalhar, para que você possa esquecer essa noite desagradável e tudo o que está relacionado a ela. Isabela folheava o envelope, olhando para ele e depois de volta para Marcos.
Ele acha que vai me comprar? Ele acha que vou ficar calada por dinheiro? O senhor Moreira acredita que é uma compensação justa pelos seus serviços, disse Marcos, acenando com a cabeça. E pelo silêncio, acrescentou. Pegue o dinheiro, Isabela. Vá embora hoje, começando tudo do zero. Esqueça essa criança. Ela tem pais que cuidarão dela. Como eles cuidaram dela na noite do incêndio? Ela perguntou. O rosto de Marcos ficou tenso. Escute, disse ele. Não estou dizendo isso como assistente do senhor, mas simplesmente como pessoa. Pegue o dinheiro e vá embora. Você não tem ideia com quem está lidando. Esse homem sempre vence, nunca perde. Se você recusar, sua vida se tornará um inferno. Ele não vai deixar você em paz. Ele encontrará uma maneira de destruir você. Eu não tenho medo dele. Marcos sorriu indiferentemente. Veja, você é simplesmente tola. Eu avisei você. Você tem 1 hora para pensar sobre tudo. Se você não pegar o envelope, não me culpe depois. Ele saiu, deixando o envelope sobre a mesa. O retângulo branco estava ali, como se fosse venenoso. Isabela olhou para ele e seu coração estava tomado por sentimentos contraditórios, medo e orgulho. Esse dinheiro poderia resolver todos os seus problemas, dar-lhe liberdade e segurança. Mas em troca de quê? Em troca da traição de um menino que confiava nela mais do que em qualquer outra pessoa. Ela se aproximou da porta, pegou o envelope e saiu para o corredor. Marcos estava parado perto da janela, fumando. Eu sabia que você tomaria a decisão certa, disse ele ao vê-la. Isabela se aproximou dele e, estendendo o envelope, disse: entregue isso ao seu patrão. Marcos franziu a testa ao pegar o envelope. Qual deles? Minha consciência não está à venda. Sem olhar para trás, ela se virou e voltou para o seu quarto. Ela não percebeu a expressão malvada e fria que apareceu no rosto de Marcos. Sem suspeitar disso, ela não sabia que naquele mesmo momento ele pegou o telefone e ligou para seu chefe. 1 hora depois, bateram à porta. O administrador do centro estava na soleira, com uma mistura de pesar e perplexidade nos olhos. Senhora, ele começou. Sinto muito, mas somos obrigados a pedir que você saia imediatamente do centro. O quê? Por quê? Perguntou Isabela sem entender. Recebemos uma ligação anônima. A pessoa afirma que você roubou seus antigos patrões e que tem problemas com a polícia. Não podemos manter uma pessoa com esse tipo de passado aqui. Temos regras muito rígidas. Você precisa sair deste lugar. Não, isso não é verdade. Eles fizeram isso. É por maldade. Sinto muito, repetiu a administradora, desviando o olhar. Mas o bebê ficará aqui, sob nossos cuidados. E você precisa ir embora. Imediatamente. As palavras da administradora atingiram Isabel como um tapa na cara. Expulsá-la, para a rua, separá-la de Mateo. O plano de Alejandro era cruel e frio. Ele agiu no ponto mais vulnerável. Não pode fazer isso, exclamou Isabel. Para onde vou? Não tenho nada. Isso não é da minha conta, senhorita. A administradora lançou-lhe um olhar severo. Você precisa arrumar suas coisas e ir embora. Você tem 5 minutos. Caso contrário, serei obrigada a chamar a polícia. Isabela não tinha resposta para esse argumento. Ela olhou para Mateo, que brincava com um brinquedo no cobertor, e lágrimas brotaram em seus olhos. Inclinando-se, ela se aproximou dele e beijou o topo de sua cabeça. Eu voltarei para buscá-lo, meu querido, sussurrou ela. Prometo, não vou deixar você para ninguém. Ao sair do quarto, ela nem levou a bolsa para colocar as coisas inexistentes. Ela se movia pelo corredor como se estivesse em transe. O mundo se reduziu a um único ponto, a dor aguda da separação. Ao sair para a rua, ela sentiu o vento gelado penetrando-a até os ossos. Ela ficou completamente sozinha, sem dinheiro, sem teto, sem a única pessoa que amava. Ela caminhava pelas ruas sem rumo, sem ter um único destino.
O desespero era tão forte que ela mal conseguia respirar. Seus pés a levaram a um lugar familiar, o portão alto de uma mansão queimada. Encostando a testa no metal frio da grade, ela olhou para as ruínas enegrecidas. Dentro dessas paredes, ela havia perdido tudo. E foi exatamente ali, naquele lugar, que ela encontrou o sentido da vida. Eu esperava que você viesse aqui. Isabela estremeceu e se virou. O velho jardineiro Ricardo estava ao lado dela. Seu rosto expressava tristeza, mas seu olhar era bondoso. Ricardo, ela perguntou, o que você está fazendo aqui? Eu trabalhava aqui. Ele acenou com a cabeça para as ruínas. Ou melhor, trabalhava antes. Agora guardo o que restou. O dono tem medo de ladrões. Ele tem medo de perder até mesmo as cinzas. Me expulsaram do abrigo, sussurrou Isabela. Dizem que sou ladra. Eu sei disso. Maria, a cozinheira, me ligou. Ela é amiga de uma das funcionárias do centro e contou que te expulsaram. Ficaram em silêncio. Isabela sentiu novamente um nó na garganta. O que me resta fazer agora, Ricardo? Eles levaram Mateu. Eu sofri uma derrota. Não, afirmou o velho com determinação. Você ainda não perdeu. Eu vi tudo naquela noite e não vou ficar calado. Vou procurar a polícia. Vou contar a eles como ele gritava por seus papéis e não por seu filho. Eles não vão dar atenção a você. Você é apenas um jardineiro. Talvez, concordou Ricardo. Mas tenho outra opção. Tenho algumas economias e uma casinha no subúrbio que meus pais me deixaram. Ela está vazia. Vamos para lá. Você não está sozinha nessa luta, menina. Isabela olhou para ele com desconfiança. Mas por quê? Por que você está me ajudando? Ricardo olhou para as queimaduras dela, depois para a casa carbonizada. Porque neste mundo alguém precisa cuidar da beleza e não apenas da riqueza. Você salvou uma criança. E isso significa que há mais bondade em você do que em todas essas pessoas juntas. Essa bondade precisa ser preservada. Ele estendeu para ela um celular velho e bastante gasto. Aqui, disse ele. Pegue. É para você. Para quê? Às vezes, eu gravava as conversas do patrão no gravador, só por precaução. Ele frequentemente levantava a voz comigo no jardim. Não sei se isso vai servir para alguma coisa, mas ele não queria de jeito nenhum que alguém ouvisse suas conversas sobre a família. Escute, talvez haja algo importante aí. A casinha de Ricardo era o oposto da luxuosa mansão de Moreira. Era velha, mas limpa e aconchegante, cheia do cheiro de madeira e ervas secas. Ali, Isabela se sentiu segura pela primeira vez em muito tempo. Durante toda a noite, Isabela ouviu as gravações do telefone que Ricardo lhe deu. A maioria delas eram trechos sem sentido de conversas em que Alejandro discutia com seus subordinados ou discutia operações financeiras. Isabela já havia quase perdido a esperança de encontrar alguma informação quando se deparou com uma gravação curta. Era uma conversa telefônica de Alejandro com algum empreiteiro. O som não era muito nítido, mas era possível entender as palavras. 20 mil para trocar a fiação? Você está louco? Indignou-se Alejandro. A fiação ainda funciona. Basta consertar os pontos onde há faíscas e isso será suficiente. Não pretendo investir tanto dinheiro em uma casa velha. Mas, senhor Moreira, isso não é seguro, argumentou a voz ao telefone. A fiação pode não suportar essa carga, especialmente durante a recepção, se você ligar todas as luzes e a música. Isso é muito arriscado. Risco é o meu trabalho, eu disse. Faça um retoque cosmético e nada mais. O coração de Isabela se apertou. Aí está. A prova. Ele entendia. Ele estava ciente do perigo e deliberadamente o ignorou por uma questão de economia. No dia seguinte, Isabela e Ricardo foram ao escritório do serviço de tutela. Eva os recebeu, mas sua expressão era fria e distante. Isabela, disse ela, sei que pediram para vocês saírem do centro. Lamento muito,
mas não tenho o direito de interferir nas regras internas deles. Não é por isso que estou aqui, respondeu Isabela. Vim para que você ouvisse isso. Eva apertou o botão para iniciar a gravação. A cada segundo que passava, seu rosto ficava mais severo. Quando a gravação terminou, ela ficou sentada em silêncio por um longo tempo. Onde você conseguiu isso? Ela finalmente perguntou. Não importa, disse Ricardo. O importante é que é verdade, e estou pronto para confirmar isso em tribunal. Eva olhou primeiro para Isabela, depois para o velho. A frieza oficial em seus olhos desapareceu, dando lugar ao respeito. Isso muda tudo, disse ela pensativa. É uma prova direta de negligência criminosa que colocou a vida da criança em risco. Com essa prova, posso entrar com um pedido na justiça para suspender temporariamente os direitos parentais deles e para nomear você, Isabela, como tutora temporária até a decisão do tribunal. Você realmente é capaz de fazer isso? Perguntou Isabela esperançosa. Vou tentar, não será fácil. Os advogados de Moreira certamente tentarão provar que a gravação é falsa. Mas esta é a nossa chance, uma chance real. Prepare-se para uma grande batalha. Ela começará daqui a uma semana no tribunal. A semana antes do julgamento se transformou em um verdadeiro inferno. Percebendo a gravidade da situação, Alejandro dedicou todas as suas forças ao caso. Na imprensa e na televisão, surgiram um após outro artigos e reportagens difamando Isabela. Ela foi retratada como uma vigarista interesseira, que supostamente se mudou para uma família abastada com o objetivo de seduzir o dono da casa. Não tendo obtido sucesso, ela, segundo a versão da mídia, decidiu chantageá-los com a ajuda da criança. Os jornalistas encontraram parentes distantes que, em troca de uma recompensa, afirmaram que ela sempre foi incomum e peculiar. Seu rosto estampava todas as manchetes. Isabela estava sentada na casa de Ricardo e lia com dificuldade mais uma matéria cheia de mentiras. Lágrimas escorriam por suas bochechas, caindo sobre a página do jornal. Por que eles fazem isso, Ricardo? Perguntou ela com amargura. Como podem ser tão mentirosos? Eles querem te abater antes do julgamento, disse o velho, servindo-lhe chá. Eles querem que você apareça diante do juiz não como uma heroína, mas como uma chantagista perturbada. Não leia isso, é como veneno, mas era impossível resistir à tentação de ler. Aquele veneno penetrava até o coração. Quando ela saía para fazer compras, as pessoas na rua a reconheciam e cochichavam, discutindo sobre ela pelas costas. Ela se sentia profanada. Por um instante, pareceu-lhe que talvez Marcos estivesse certo. Talvez valesse a pena pegar o dinheiro e partir. Mas então, os pensamentos sobre Mateu voltavam à sua mente. Eva conseguiu o que queria. O menino foi transferido para outro orfanato público e agora Isabelle tinha permissão para visitá-lo 2 vezes por semana. Cada encontro com ele a enchia de energia. Ele se aproximava dela, sorria alegremente quando ela cantava uma canção de ninar para ele. Ele era sua única ponte para o mundo do amor e do calor, e ela não podia abandoná-lo. 2 dias antes da audiência marcada, o telefone tocou. No visor do telefone apareceu um número desconhecido para Isabelle. Ela atendeu. Isabelle? Ela reconheceu a voz. Era a voz de Alejandro Moreira. O que você quer? Ela perguntou com voz fria. Estou lhe oferecendo uma última chance. Estou disposto a aumentar a quantia. Pense bem, Isabela. Você tem uma escolha. Uma vida inteira sem preocupações ou a destruição total. Não aceitarei seu dinheiro. O silêncio pairou no telefone. Então, a voz de Alejandro esfriou, tornando-se gélida. Eu já disse, soou no alto-falante. Escute-me com atenção. Se você decidir comparecer ao tribunal, eu destruirei não apenas você. Eu destruirei também o velho jardineiro. Encontrarei uma maneira de acusá-lo de incêndio criminoso. Tenho contatos e ele vai acabar atrás das grades onde vai morrer.
Você está pronta para assumir essa responsabilidade, Isabela? Pense bem. Você tem até amanhã de manhã. Ele desligou. Isabela ficou sentada, segurando o telefone com força na mão. Era a pior coisa que poderia ter acontecido. Ele não a ameaçou, ele ameaçou a única pessoa que lhe estendeu a mão. Isabela passou a noite sem dormir. Ela ficou sentada na pequena cozinha da casa de Ricardo, olhando para a janela escura, na qual se refletia seu rosto pálido e exausto. As ameaças de Alejandro ecoavam em sua cabeça, repetindo-se sem parar. Vou destruir aquele velho jardineiro. Ele vai morrer lá. Ela sabia que ele não estava mentindo, ele era capaz de tudo. Talvez fosse melhor ir embora, ligar para Eva, dizer que havia mudado de ideia, que tudo aquilo era uma tolice, salvar Ricardo, mesmo que isso significasse sacrificar Mateu, sacrificar a si mesma. Com os primeiros raios de sol, Ricardo entrou na cozinha. Ele já estava vestido com seu melhor terno, embora um pouco velho. Você não dormiu, disse ele. Sua entonação não deixava dúvidas. Ele colocou uma xícara de chá quente na frente dela. Suas mãos estão tremendo, acrescentou. Ele me ligou, ela confessou com a voz rouca. Ontem à noite, ele ameaçou você. Disse que se eu fosse à justiça, ele encontraria uma maneira de acusá-lo de incêndio criminoso. Segundo ele, você seria enviado para a prisão e... Ela não conseguiu terminar a frase. Ricardo ouviu-a em silêncio. Depois sentou-se à sua frente e cobriu as mãos trêmulas com a sua mão grande e áspera. Bem, o que você decidiu, querida? Não sei o que fazer. Não posso arriscar você. Você é o único que me estendeu a mão. Não posso permitir que você seja ameaçado por minha causa. Menina tola, disse Ricardo com carinho. Você acha que se eu recuar, ele vai me deixar em paz? Ele vai me destruir só para se vingar por eu ter ajudado você. Pessoas como ele não têm honra. Não dá para apaziguá-las, só para derrotá-las. A única saída é lutar contra o dragão, não se esconder dele. Estou preocupada com você, ela sussurrou. Tenho medo por ele e por você. Se recuarmos agora, não só nos trairemos a nós mesmos, mas também a ele. Teremos que ir a esse julgamento. Juntos. Estarei ao seu lado, aconteça o que acontecer. O tribunal parecia uma arena de circo. Na entrada, dezenas de repórteres com câmeras se aglomeravam. Quando Isabela e Ricardo, acompanhados por Eva, saíram do carro, foram ofuscados pelos flashes das câmeras. Isabela, é verdade que você chantageou a família Moreira? Você realmente acha que pode ser mãe dessa criança? As perguntas choviam de todos os lados. Isabela se agarrou a Ricardo e ele, como um quebra-gelo, a conduziu através da multidão. Lá dentro, a situação não estava melhor. A sala estava lotada. Do outro lado, no banco dos demandantes, estavam Alejandro e Sofia, cercados por um grupo de advogados bem pagos e autoconfiantes. Alejandro olhou para Isabela e ela viu em seu olhar uma promessa fria e implacável de vingança. A sessão foi aberta. O principal advogado da família Moreira, o requintado e predatório Sr. Fernandes, começou sua apresentação. Ele habilmente criou a imagem de uma família feliz e amorosa, cuja paz foi perturbada por uma empregada vingativa e mentalmente instável. Provaremos, Vossa Excelência, soou sua voz alta, que essa mulher, Isabel, planejou tudo isso desde o início. Ela queria destruir o casamento dos meus clientes e, não tendo conseguido, aproveitou-se do trágico incêndio para manchar a reputação deles e obter acesso aos seus recursos através da criança. Então, levaram Isabela ao banco das testemunhas. Suas pernas tremiam enquanto ela caminhava até lá. Ela se sentou e jurou dizer apenas a verdade. Senhora, começou o Sr. Fernandes com voz baixa e comovida. Você diz que ama uma criança que conhece há apenas alguns meses.
Tenha certeza de que é amor verdadeiro e não algo mais calculista, mais superficial. Tenho a certeza disso, afirmou Isabela com determinação, olhando para o juiz e não para o advogado. Será que se afeiçoou tanto a ele por ele ser o seu bilhete para uma vida rica? Afinal, você não é burra. Você sabia que o tutor do herdeiro de um milionário receberia pagamentos substanciais do Estado e possivelmente de parentes agradecidos? Eu não pensei em dinheiro, apenas em como salvar a vida dele. É mesmo? Sorriu o advogado. Então, por que você recusou a impressionante compensação financeira que, como você sabe, meu cliente lhe ofereceu por boas intenções? Você acha que, causando barulho e indignação no tribunal, conseguirá algo mais? Um murmúrio de simpatia ecoou pela sala. Eva quis se levantar e protestar, mas Isabela a impediu com um gesto. Recusei o dinheiro, disse ela, porque meu ato não foi um serviço que pudesse ser pago. Salvei a vida de uma criança e o senhor Moreira me ofereceu dinheiro para que eu ficasse calada. São coisas completamente diferentes. O advogado franziu a testa, sem esperar por tal reação. Tudo bem, vamos falar sobre outra coisa. Será que após o incêndio você foi diagnosticada com estresse agudo? Você não se lembra claramente dos acontecimentos daquela noite? Talvez você estivesse desorientada. Lembro-me de tudo, até dos mínimos detalhes, respondeu Isabela calmamente. Você realmente se lembra dos gritos dos pais de Mateo? Em meio à confusão e ao pânico, você conseguiu distinguir as palavras? Talvez você tenha achado que eles estavam gritando por algo, mas na verdade estavam pedindo ajuda, chamando pelo filho. Não percebi isso. Lembro-me muito bem das palavras cofre e quadro, mas nunca ouvi o nome Mateo. Percebendo que estava perdendo, Fernandes decidiu usar uma tática suja. Meritíssimo. Tenho informações de que essa mulher foi demitida do último emprego por roubo. Felizmente para ela, seus antigos empregadores não quiseram recorrer à polícia para não prejudicar sua reputação. Eva levantou-se de um salto e exclamou indignada. Protesto! Isso é calúnia e não tem nada a ver com o caso. O juiz aceitou o protesto, mas o veneno já havia sido lançado. Fernandes voltou-se para Isabela com um sorriso vitorioso, certo de que a havia quebrado. No entanto, ele estava enganado. Isabela olhou-o diretamente nos olhos, sem qualquer traço de medo ou lágrimas. Apenas uma força calma e inabalável. Você pode contratar os melhores advogados. Você pode pagar por artigos falsos nos jornais. Você pode mentir aqui, sob juramento. Sua voz ecoou por toda a sala, enchendo-a de tensão. Mas há uma verdade que não se pode comprar nem fazer desaparecer. O amor não se mede pelo tempo ou pelo dinheiro. Ele se mede pelas ações. Naquela noite terrível, quando a casa estava em chamas, eu fiz minha escolha. Eu me joguei no fogo para salvar uma criança que nem era minha. E qual foi a escolha dos pais dela? Eles salvaram seus bens, quadros e joias. É aí que está toda a diferença entre nós. Um silêncio ensurdecedor tomou conta da sala. O advogado tentou dizer algo, mas as palavras não saíam de sua boca. Por um instante, sua autoconfiança desapareceu. O juiz, um homem idoso de rosto severo, olhou fixamente para Isabel por um longo tempo. Não tenho mais perguntas para esta testemunha, sussurrou o Sr. Fernandes, e afastando-se do olhar furioso de Alejandro, voltou rapidamente ao seu lugar. O juiz olhou para toda a sala. Para proferir a decisão final, o tribunal deve ouvir o depoimento da última testemunha. Chamo a senhora Sofia Moreira para depor. Sofia Moreira dirigiu-se ao banco das testemunhas como se fosse a um desfile de moda. Vestia um terno elegante e sóbrio de um estilista renomado, e seus cabelos estavam penteados de forma impecável. Ela estava linda, parecia uma boneca de porcelana. Depois de se acomodar, Sofia colocou as mãos na barreira e olhou com dignidade para seu advogado. Ela estava pronta para desempenhar o papel principal
no drama de sua vida. O advogado começou com perguntas leves e compassivas, permitindo que ela se apresentasse ao tribunal como uma mãe enlutada. Senhora Moreira, por favor, conte ao tribunal como você se sentiu quando percebeu que sua casa estava pegando fogo e seu único filho estava em perigo. Foi o momento mais terrível da minha vida. A voz de Sofia tremeu e ela gentilmente colocou um lenço nos olhos. Parecia que meu coração ia parar de bater. A única coisa em que pensava era em salvar meu Mateu. Eu estava em pânico, em estado de choque. Mal conseguia entender o que estava acontecendo. Imediatamente depois disso, seu marido, Sr. Moreira, começou a organizar o resgate? Sim, Sofia assentiu, olhando para o marido com gratidão. Alejandro é um homem de verdade. Ele imediatamente tomou a iniciativa. Ele se preocupou com o nosso resgate, com o que realmente importa, com a nossa família. Você ama infinitamente o seu filho, Sr. Moreira? Claro que o amo, exclamou ela, com uma lágrima solitária e perfeitamente trágica rolando pelo rosto. Meu filho, meu tesouro, amá-lo é amar a vida. Essa mulher simplesmente se agarrou a nós e agora quer tirar meu filho de mim. Tudo parecia muito convincente. Então, porém, Eva recebeu o direito de conduzir o interrogatório. Ela se aproximou de Sofia sem pressa, sem ameaças. Senhora Moreira, eu entendo que você estava em choque. Isso é natural. Mas diga-me, por favor, qual foi a sua primeira palavra quando o alarme soou? Você chamou seu filho? Você disse o nome Mateu? Sofia ficou confusa. Seu papel bem ensaiado começou a falhar. Eu não consigo me lembrar com certeza. Tudo estava como em uma névoa. Caos, gritos. Deixe-me refrescar sua memória. A voz de Eva soava calma. Muitos dos seus convidados, testemunhas do incidente, afirmam que suas primeiras palavras foram: Alejandro, cofre, minhas joias. É verdade, senhora Moreira. Eu fiquei com medo. A voz de Sofia tremeu. Eu tinha medo de perder tudo. Tudo o que conseguimos construir. O que exatamente você quer dizer com tudo? Insistiu Eva. Você tinha medo de perder as joias ou o filho? Responda, senhora, por favor. Você se lembrou dele antes de vê-lo vivo e ileso nos braços de Isabel? Eu achava que ele estava seguro. Sofia quase gritou. Eu achava que os funcionários cuidariam dele. Afinal, é para isso que eles existem. Você realmente acreditava que os funcionários saíram da casa em pânico junto com você? Ou era mais fácil para você acreditar nisso, Sr. Moreira? Sua conhecida, Senhora Rossi, afirmou que naquela noite você reclamou do choro da criança como se fosse uma pequena inconveniência. É assim que se fala de um tesouro como esse? Ela interpretou tudo errado. Foram apenas palavras. Eva fez uma pausa, permitindo que as palavras se dissolvessem no silêncio da sala. Ela deu mais um passo à frente. Mais uma pergunta, senhora Moreira. A última. Olhe para o juiz e responda com sinceridade. Você realmente desejava essa criança? A última pergunta foi a gota d'água para ela. Ela quebrou sua frágil fachada. Todas as suas máscaras, socialite, esposa de milionário, mãe amorosa, ruíram, transformando-se em pó. Seu olhar recaiu sobre o marido, que com um olhar gélido ordenava que ela se calasse, depois sobre o juiz e, finalmente, sobre Isabel, cujos olhos não revelavam raiva, apenas uma tristeza silenciosa. E naquele momento, ela começou a chorar. Alto, sem qualquer delicadeza, borrando a maquiagem cara pelo rosto. Não! Gritou ela através das lágrimas que tomavam conta de todo o seu ser. Eu não queria isso. Eu nunca quis isso. A culpa é toda dele. Alejandro, ele precisava de um herdeiro para o seu maldito reino. Um investimento no futuro, como ele dizia. E eu tive que sacrificar a mim mesma, minha liberdade, minha vida. Ele nunca se interessou pelo que eu queria. Eu não sei ser mãe.
Não sou capaz disso. Eu só queria que tudo continuasse como antes. Antes dessa criança, antes dessa casa, antes de todo esse horror. Ela cobriu o rosto com as mãos e soluçava. Na sala reinava um silêncio sepulcral, quebrado apenas pelo clique das câmeras e pelos seus soluços dolorosos. Alejandro estava sentado, com o rosto impassível, mas uma veia pulsava claramente em sua têmpora. Ele havia sofrido uma derrota. E a sofreu por causa daquela mulher que considerava seu brinquedo bonito, amado e obediente. O juiz-presidente bateu o martelo. O tribunal declara um intervalo para deliberar. 6 meses se passaram. O tribunal, o barulho dos repórteres e as publicações mentirosas nos jornais ficaram no passado. A decisão do tribunal em relação a Alejandro e Sofia Moreira causou um verdadeiro furor na cidade. O tribunal não apenas os privou dos direitos parentais, mas também os considerou culpados por negligência criminosa. Alejandro recebeu uma pena suspensa e uma multa enorme. O império empresarial deles entrou em colapso e a reputação foi definitivamente destruída. Sofia pediu o divórcio e foi para a Europa, desejando desaparecer e esquecer a vergonha que havia acontecido. Isabela foi oficialmente nomeada tutora de Mateu. A nova casa deles era compacta, mas repleta de luz e sons de alegria. Era a mesma casinha de Ricardo nos subúrbios. O velho jardineiro insistiu para que eles se mudassem para lá. "Sinto-me muito sozinho aqui", confessou ele. "Com vocês, a casa voltará a ter vida." Eles estavam no jardim. Não no luxuoso e impecável parque de alguma mansão, mas no modesto e um pouco abandonado jardim de Ricardo, onde as flores desabrochavam à vontade. Isabela observava Mateu, já bastante crescido e que havia aprendido a andar, dar passos vacilantes pela grama atrás de uma borboleta. Ele tropeçou, caiu, mas não chorou. Levantando a cabeça, ele olhou para Isabela e riu alegremente, com uma risada cristalina. Ela ouviu pela primeira vez sua risada verdadeira e feliz. Na casa dos Moreira, o sorriso era quase estranho para ele. "Venha até mim, meu querido", ela convidou, estendendo os braços. Mateu correu para ela e a abraçou com força pelo pescoço. Ela respondeu ao abraço, inalando o aroma do sol que pairava em seus cabelos. "Eu te amo", ela sussurrou. "Amo", ele repetiu, como um eco de sua primeira palavra. Ricardo saiu de casa carregando uma bandeja com 3 copos de limonada e um prato de biscoitos. Ao ver Isabel e o menino, seu rosto enrugado se abriu em um sorriso caloroso. "E então, meus queridos", disse ele, sentando-se ao lado deles. "Hora do jantar?" Isabela respondeu com um sorriso. Ela olhou para o menino, que se aconchegava confiante a ela, para o rosto bondoso do velho, que se tornara seu avô, para sua casa simples e seu pequeno jardim. E naquele momento, ela percebeu que tinha tudo o que precisava, absolutamente tudo. Ela era mais rica do que todos aqueles que permaneceram no mundo da luxúria fria. Afinal, sua riqueza não era medida em ouro, mas em amor.